O sol já estava alto no céu, e a luz dourada se espalhava suavemente pelos caminhos irregulares da região montanhosa. Enquanto Tudip se curvava para colher algumas folhas frescas perto do riacho, um som familiar a fez parar. Tudip, é você? Ela levantou o olhar em direção à voz. Uma jovem vestindo um traje colorido tradicional se aproximava, carregando um bebê de cerca de 1 ano amarrado às costas. Seu rosto irradiava alegria ao vê-la. Tio-Ka! Tudip exclamou, surpresa e feliz. Tio-Ka havia sido sua melhor amiga na infância. Elas compartilharam muitos momentos juntas, mas, depois do casamento, seguiram caminhos diferentes e raramente se encontravam. As duas se sentaram sobre uma pedra à beira do riacho, conversando animadamente. Tio-Ka falou sobre sua vida após o casamento, os desafios de criar um filho sozinha, enquanto Tudip desabafou sobre tudo o que havia acontecido com ela recentemente. Eu realmente não fiz nada de errado, mas ninguém acredita em mim. Eles me expulsaram, me acusaram injustamente, e até agora eu não sei o que fazer. Tudip suspirou, sentindo os olhos arderem com as lágrimas contidas. Tio-Ka segurou sua mão com carinho e disse suavemente: Eu sei que você nunca faria algo assim. Você sempre foi forte, sempre suportou tudo. Mas não desista. A vida nunca abandona aqueles que têm um coração bom. Aquelas palavras aqueceram o coração de Tudip. Ainda havia alguém que acreditava nela, alguém que não duvidava de sua honestidade. Depois de conversarem por um longo tempo, se despediram. Tio-Ka acenou para ela, e o bebê em suas costas, sem entender nada, imitou o gesto inocentemente. Ao mesmo tempo, James dirigia por uma estrada deserta, retornando de uma viagem de negócios. Mas ao se aproximar de uma curva, avistou uma silhueta caída no meio do caminho. Ele pisou no freio imediatamente e desceu do carro. Ao se aproximar, percebeu que era um homem. Suas roupas desarrumadas e o cheiro forte de álcool impregnado em seu corpo. Ei, você está bem? James se agachou e deu um leve empurrão no homem. O sujeito abriu os olhos lentamente, o olhar perdido de alguém completamente embriagado. Assim que viu James, rosnou com irritação. Quem é você? Saia daqui. Eu não preciso da ajuda de ninguém. James franziu as sobrancelhas. Reconheceu imediatamente quem era. Era Paul, o ex-marido de Tudip. Ao ver seu estado deplorável, James sentiu um misto de desprezo e compaixão. Ele estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar, mas Paul a empurrou bruscamente, gritando: Eu não quero sua piedade. Só quero que Tudip volte para mim. James ficou em silêncio. Depois de perder tudo, agora ele queria recuperá-la? Sem dizer mais nada, James apenas o observou. O homem caído diante dele não passava de um reflexo do que havia perdido por sua própria culpa. Na casa de madeira simples, o clima era pesado e tenso. Dona May estava sentada em silêncio na velha cadeira, o olhar fixo na porta, imersa em pensamentos. De repente, a porta se abriu. 2 policiais entraram, suas expressões sérias. Um deles falou com firmeza. Estamos aqui para comunicar uma informação importante sobre o caso do desaparecimento do documento de posse da terra da família. Ao ouvir isso, Dona May e Paul imediatamente se endireitaram, os olhos cheios de expectativa. Após investigação, confirmamos que a verdadeira culpada é Linda, a segunda esposa de Paul. Ela foi presa e está detida na delegacia para prestar depoimento. Aquelas palavras soaram como um trovão cortando o silêncio. Dona May arregalou os olhos, seu corpo ficou rígido, as mãos trêmulas, incapaz de dizer uma palavra. Paul ficou boquiaberto, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Linda? Não pode ser. Ela...
Como ela pôde fazer isso? Balbuciou sua voz vacilante. O policial assentiu e continuou. Ela pegou o documento e tentou usá-lo como garantia em um empréstimo. No entanto, a transação foi descoberta antes que ela pudesse concluir. Agora estamos finalizando o processo legal contra ela. Dona May ficou atônita. A mulher que ela havia defendido, que ela aceitara como sua verdadeira nora, era, na verdade, a traidora da família. E então lembrou-se de tudo. Lembrou-se de cada palavra cruel que dirigiu a Tu Diep, de cada humilhação, de cada insulto. Seu peito se apertou. Então, Tu Diep, ela sofreu essa injustiça todo esse tempo? Sua voz saiu fraca, distante. Paul cerrou os punhos. As memórias vieram como uma tempestade. Ele a maltratando, as palavras duras, os tapas, tudo baseado em uma mentira. Eu errei, murmurou, os olhos ficando vermelhos. Dona May respirou fundo e, com um tom carregado de arrependimento, disse: Paul, temos que encontrar a menina. Eu cometi um erro terrível. Precisamos pedir desculpas. Paul olhou para a mãe, seu coração um turbilhão de emoções. Talvez fosse tarde demais. Mas, independentemente de tudo, ele precisava ver Tu Diep mais uma vez. Precisava olhar nos olhos dela e pedir perdão por todo o sofrimento que ele causou. Sem perder tempo, mãe e filho saíram de casa e seguiram pela estrada empoeirada, rumo à floresta, o único lugar onde poderiam encontrar a mulher que haviam abandonado. Desde o amanhecer, Paul percorreu estradas sinuosas, atravessou colinas e caminhou pelos mercados locais à procura de Tu Diep. O arrependimento consumia, mas ao mesmo tempo um medo crescente o assombrava. Será que ela poderia perdoá-lo? Após um dia inteiro de busca, seus pés estavam exaustos, mas ele se recusava a desistir. Quando o sol já começava a se pôr, ele parou ao lado de um pequeno riacho, um lugar onde Tu Diep costumava colher ervas frescas. Na fraca luz do entardecer, ele finalmente a... Lá estava ela, sua silhueta frágil curvada, enquanto reunia folhas verdes com delicadeza, alheia ao mundo ao seu redor. Paul parou, sentindo o coração apertar. A mulher que ele havia negligenciado e desprezado agora estava diante dele, magra, vestindo roupas desbotadas, mas ainda firme e resiliente. Ele respirou fundo e deu alguns passos em sua direção. Tu Diep. Ela se sobressaltou ao ouvir aquela voz familiar. Sua mão tremeu levemente, mas ao se virar e ver Paul, seu olhar logo se tornou frio e distante. O que você está fazendo aqui? Sua voz era calma, mas carregada de indiferença. Paul a encarou com os olhos cheios de arrependimento. Sem hesitar, caiu de joelhos diante dela, sua voz embargada pela emoção. Eu estava errado. Tu Diep, eu errei terrivelmente. Por favor, me perdoe. Ela ficou imóvel, olhando para ele em choque. Esse era Paul, o homem que a machucou, a humilhou, a expulsou de casa sem piedade. E agora, ele estava ajoelhado diante dela, implorando por perdão. Você acha que um pedido de desculpas pode apagar toda a dor que me fez passar? Sua voz era cortante, como uma lâmina afiada. Paul abaixou ainda mais a cabeça, sua voz trêmula. Eu sei que não. Não espero que você esqueça. Mas eu realmente me arrependo. Fui um idiota. E só percebi o quanto você era importante depois que te perdi. Tu Diep soltou uma risada amarga. Nenhuma parte de seu coração se comoveu com aquelas palavras. Paul, houve um tempo em que eu esperei ouvir esse pedido de desculpas, mas agora, ele já não significa mais nada para mim. Ela virou o rosto para o outro lado e ficou em silêncio. Paul sentiu que não havia mais nada que pudesse dizer para convencê-la. Sem outra opção, levantou-se lentamente e se virou para ir embora. Enquanto via sua figura desaparecer ao longe, Tu Diep sentiu uma leve pontada de nostalgia. Mas logo fechou os olhos e murmurou para si mesma.
Agora, vou viver uma nova vida, e ela será feliz. O sol da manhã surgiu suavemente, espalhando sua luz dourada sobre as copas das árvores verdes, criando uma paisagem tranquila nas montanhas. Tudip colocou o pequeno cesto nas costas e caminhou firmemente pelo estreito caminho que levava à floresta. Como em todos os outros dias, ela saiu para colher ervas e vendê-las, garantindo seu sustento. O orvalho ainda se agarrava às folhas, molhando seus dedos finos e calejados. Ela suspirou levemente e ergueu os olhos para o horizonte distante. A vida não era fácil, mas pelo menos agora ela havia aprendido a enfrentá-la com resiliência. Depois de colher o suficiente, ela retornou pelo caminho familiar. Seus passos leves deslizando pela relva ao longo da trilha. Ao chegar à vila, vendeu todas as ervas para um morador local. De repente, ao longe, um riacho cristalino serpenteava entre grandes pedras lisas. O calor aumentava gradativamente e o suor já se acumulava em sua testa, colando alguns fios de cabelo ao rosto. Ao passar pelo pequeno curso d'água, ela parou e olhou para suas roupas cobertas de poeira, após um dia de trabalho árduo. Franziu levemente a testa antes de se dirigir à margem. Com cuidado colocou o cesto sobre uma pedra, retirou o lenço da cabeça, revelando os longos fios negros desalinhados pelo vento. Mergulhou as mãos na água fria, sentindo a pureza e o frescor da natureza. Sem hesitação, entrou na correnteza rasa, deixando que a água envolvesse seu corpo, limpando o cansaço e a sujeira da jornada. O arrepio inicial logo se transformou em uma sensação revigorante. Fechou os olhos por um momento, permitindo-se esquecer todas as preocupações. Sob a luz do sol, a pequena figura feminina imersa no riacho formava uma cena poética, livre, serena, em harmonia com a natureza. Depois do banho, Tudip subiu à margem e torceu os cabelos encharcados. Sentou-se sobre uma pedra grande e pegou uma blusa velha, amassada no fundo do cesto. Com paciência, esfregou cada mancha de poeira, como se cuidasse de algo valioso. Ao ver as roupas limpas penduradas nos galhos das árvores próximas, esboçou um leve sorriso. Não importava o quão difícil a vida fosse, ela seguiria em frente. Inspirou profundamente o ar puro e fresco ao seu redor, depois recolheu seus pertences e retomou o caminho para casa. Um novo dia começava e ela não pretendia parar. Depois de tomar banho e vestir roupas limpas, Tudip retomou sua jornada. Seu corpo estava mais fresco, mas sua mente ainda estava repleta de preocupações sobre o futuro. Hoje, ela havia decidido ir até a cidade em busca de um emprego. Viver vagando não era uma opção para sempre. Ela precisava de um trabalho estável para se sustentar sem depender de ninguém. Ao entrar em uma rua estreita, seus olhos foram atraídos por uma grande placa pendurada na entrada de uma fábrica. Em letras vermelhas e destacadas, lia-se MUIS, contratação de funcionários, salário. Ela hesitou por um momento antes de criar coragem para entrar. Lá dentro, muitas pessoas jovens como ela estavam alinhadas, esperando para serem entrevistadas. Tudip se aproximou e ouviu a conversa das meninas ao lado. Espero ser contratada. Dizem que aqui o salário é muito bom. Com certeza, mas só contratam quem tem habilidade e aparência também. As palavras fizeram Tudip olhar para si mesma. Suas roupas eram simples e desbotadas pelo uso contínuo. Seu cabelo ainda estava um pouco úmido depois do banho no riacho. Ao redor dela, as outras candidatas estavam bem arrumadas, algumas até levemente maquiadas. Ela mordeu os lábios e apertou levemente o tecido da blusa. Eu só preciso de um trabalho. Por que a aparência importaria tanto? Quando chegou sua vez na entrevista, um homem levantou os olhos e a observou rapidamente. Você veio se candidatar?
Sua voz era fria e sem entusiasmo. Sim, e eu posso fazer qualquer tipo de trabalho, respondeu educadamente. O homem folheou alguns papéis, lançou outro olhar avaliativo para ela e então disse: Precisamos de pessoas ágeis e trabalhadoras? Mas você não parece ter experiência em fábricas. Além disso, com essa aparência... Ele não completou a frase, mas Tudip entendeu perfeitamente o que ele queria dizer. Sorrisos maliciosos surgiram entre algumas candidatas que esperavam na fila. Murmúrios começaram a se espalhar. Algumas meninas olharam para ela com desprezo, outras soltaram risadinhas baixas. Tudip sentiu um nó na garganta. Foi nesse momento que uma voz firme ecoou do outro lado da sala. Ela está contratada. Todos se viraram em direção à porta. James estava ali, seu olhar afiado fixo no entrevistador. Encontre um cargo para ela. O recrutador assentiu de imediato, sem ousar questionar. Tudip ficou paralisada, surpresa ao ver James ali. Há quanto tempo ele estava observando? E por que ele a estava ajudando? Buổi chiều, khi mọi thứ đã gần hoàn thành, Tử Tiên ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô lặng lẽ nhìn ra xa, nơi mặt trời đang khuất dần sau rặng cây. Lòng cô nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng đầy trống trải. Đã có lúc cô nghĩ đến việc quay về, nhưng khi nhớ lại những gì đã trải qua, cô biết mình không thể làm vậy. Sau khi nghỉ ngơi, Tử Tiên vác chiếc rùa tre lên vai, men theo con đường mòn quen thuộc vào rừng để kiếm măng. Những tán cây rậm rạp che khuất ánh nắng, nhưng cô đã quen với lối đi gập ghềnh này. Đến khu rừng tre, cô dừng lại, quan sát, rồi nhanh chóng tìm những búp măng non dú lên khỏi mặt đất. Dùng con dao nhỏ, cô cẩn thận cắt từng khóm măng, xếp gọn vào gùi, mồ hôi lấm tấm trên đôi trán. Đôi tay gầy guộc, đầy vết xước, nhưng cô vẫn kiên trì. Cô hiểu rằng chỉ có